falando, né, da questão do que é a instituição religiosa. Então, a gente pega do macro, né, ao mini, né, ao mínimo, de uma comunidade religiosa à instituição propriamente dita. E o objetivo principal da religiosidade, dos parâmetros da instituição religiosa, é justamente responder alguns anseios que a física, que a química, que a própria ciência, de forma geral, ela não consegue responder. Não conseguindo responder a essas situações da sociedade, a gente vai buscando resposta na religião. Então, a instituição religiosa, ela representa essas informações propriamente dita de sua instituição representativa de uma divindade. Então, algumas questões, né? Algumas questões, ela faz parte de um universo com algumas respostas que é aceita mediante a fé. Ou você tem fé, ou você acredita, ou não. Ou não. Certo? Então, essas são, né? Estas são questões que incomodam a humanidade desde os mais remotos tempos. Muito antes dos filósofos gregos colocarem em clássicas questões. As dúvidas, as explicações sobre o mundo, ela é muito antiga. Né? Ela não é de hoje. E quais são as questões clássicas? De onde viemos, quem somos, para onde vamos e para que viemos. Vamos lá. De onde viemos? Algumas religiões de matrizes africanas, por exemplo, ou voltada para a questão espírita, acredita na possibilidade de que o ser humano ele veio de uma reencarnação com um propósito, né, com um propósito único de reiterar, de corrigir alguns anseios, corrigir algumas falhas vividas em outras vidas. Certo? Então, esse seria um dos propósitos espírita para responder de onde viemos. Outras crenças religiosas diz que nós somos a criação de Deus. Nós somos a criação de Deus. E estamos aqui com um propósito, como criatura de Deus. Esse pressuposto entre ser criatura e ser criador é a resposta que vai responder às crenças cristãs. Certo? As crenças cristãs. E aí, se você, todas as religiões, vai tentar responder essas 4 perguntas. E talvez a gente já tenha a nossa própria resposta. De onde viemos? Né? Aí entra a questão do criacionismo, né? Que a gente já começou a falar na última aula. Né? Nós viemos do criacionismo, viemos do evolucionismo, e aí as crenças elas vão fazendo com que as nossas culturas se formem através dessas crenças. Ou eu creio, ou não creio. Essa questão de quem somos é questão de identidade. Certo? De escolha. Da qual cultura eu quero seguir, qual time de futebol, qual o meu nome.
é partindo desse princípio de identidade. Partir desse princípio de identidade, quem somos. Para onde vamos é uma dúvida. Há um medo do ser humano em morrer. E além desse medo de morrer, é a incerteza para onde esse ser humano vai, para onde nós, seres humanos, vamos. Então, se buscou algumas respostas míticas, né, onde se faz um paralelo entre os deuses, fazendo com que a pessoa seja imortal. Então, se buscou esse contexto da imortalidade, né? Se buscou esse termo da imortalidade, né? Essa imortalidade, ela é algo presente em crenças, né? Posteriormente, a crença cristã, ela tem outra identidade, que é a salvação. A salvação também seria uma resposta para tornar o ser imortal, né? Tornar um ser imortal. Esses seres imortais, através da salvação, né, seria a resposta plausível para algumas crenças, aceita por algumas crenças, né? Aí a questão do medo, né? Só tratando dessa questão de que para uns acontece a questão do medo, para outros não, né? Alguns têm medo, outros não têm, etc. E aí vai variando de acordo com cada crença. Às vezes você não tem medo porque você tem um outro credo que lhe dá uma segurança. Aí é relativo, né? Cada caso é um caso. E para onde, né? E para que vivemos é o propósito. É o propósito. Eu acho que além de viver, de morrer, vem a questão do propósito que o ser humano tem para com a humanidade. Qual é o propósito, né? Eu vim para quê? Afinal de contas, eu vim para hoje, dia 6 de setembro, estar aqui na frente desse celular, estar aqui na frente desse computador, com essa aula de ensino religioso. Foi para isso que eu vim, né? Tem um objetivo maior, evidente, do que essa aula. A estrutura cultural, as crenças tendem a responder. E se eu perguntasse para que vocês vieram, né? Qual a resposta que vocês dariam? Coloca aí no chat para mim ver. Coloca aí no chat respondendo essa pergunta. Para que você veio? Andrei ainda não sabe. Coloque aí. Vamos colocando aí. Para que vocês vieram, enquanto eu dou continuidade aqui à aula. Vamos lá. Um dos pressupostos que responde a esses pré-requisitos, certo? Ah, Andrei, gostei. Andrei não sabe para que veio, mas não sabe, mas o que ele sabe aqui não vai parar aqui. Ó, forte, viu, Andrei? Forte. Gostei. Aí, algumas crenças, né, principalmente crenças cristãs, as cristocêntricas, por exemplo, se tem uma ideia de criacionismo. Uma ideia de criacionismo. Essa ideia de criacionismo, que é uma doutrina que acredita ser Deus o criador do mundo, né? Ser Deus o criador do mundo. Doutrina de acordo com a qual a alma de uma pessoa nasce com ela,
no momento de sua concepção. Já a ideia de alma, de que a pessoa não é só físico, né? Não é só físico, não é só biológico, mas é espiritual essa ideia. O evolucionismo, ele vai tender a dizer o seguinte, que é uma doutrina fundada na ideia de evolução, especialmente no conjunto de teoria que explicam a evolução das espécies. No decorrer do termo, né? É o monarquismo, doutrina de acordo com a qual toda a cultura é consequência de um processo de evolução permanente e contínuo. É a questão das espécies evoluir, elas vão se evoluindo, se adaptando ao ambiente o qual ela está seguindo, vivendo, né? Aí tem alguns pensadores, né, como Darwin, e entre outros, que trabalham essa questão, acreditando nessa possibilidade do evolucionismo, certo? Eduarda diz o seguinte: eu vim para consertar meus erros das vidas passadas e evoluir espiritualmente. Tá vendo? Uma fala positiva, né, de um entendimento sobre a questão do que está fazendo aqui agora. Esse evoluir espiritualmente, voltando ao contexto que nós perguntamos anteriormente, diz respeito à reencarnação, né? Diz respeito à reencarnação. Até você ser um ser perfeito, você vai buscando ser melhor a cada dia, até você buscar a sua mais completa. Professor? Oi, pode falar. Tem gente que não errou muito na sua primeira vida, então acaba que ela vai ter mais uma facilidade para conseguir evoluir. E a parte na Bíblia cristã que fala que suicídio é pecado, traz uma parte da espiritualidade. Porque os guias espirituais, quando é um espírito que comete suicídio, eles vão tentar ajudar, quando ele ainda está no processo de se encontrar. E quando o espírito ele reencarna novamente, pode acontecer, o que acontece em muitos casos, do espírito ele vinha com a alma ainda suicida. E tem alguns que sentem a vontade de se matar, porém não conseguem, porque não acham certo ao mesmo tempo. Tem uns que acontece sim de cometer o suicídio e tem outros que não conseguem. Os que tem muitas vidas, tem muita gente ainda que cometeu suicídio em mais de uma vida, acontecendo 3 vezes seguidas, e aí acabam que os guias decidem, quando ele for reencarnar de novo, às vezes, a nascer sem braço, sem uma perna, para tentar evitar isso. Acontece muito no mundo espiritual. Ok, obrigado por sua contribuição e colaboração. Essa questão do evolucionismo, né, é adverso do cristianismo, porque são outras formas de doutrina, é uma outra forma de doutrina, e aí as crenças, elas tendem a ser seguidora de um desses pensamentos aí, né, entre um contexto e outro. Então, a busca dessas respostas motiva-nos a desenvolver o que podemos chamar de pensamento sagrado. Ou seja, nossa imaginação e inteligência movida pela curiosidade, certo? Levou-nos a criar histórias que explicam e arquitetam nossas angústias sobre os mistérios acerca da criação de todo o universo e sobre o destino que nos espera. Aí nessa fala aí, se diz que histórias foram criadas. Exemplos de vida de pessoas que provavelmente viveram ou não, mas que são escritas hoje como verdadeiras, foram criadas, né, para arquitetar, para colocar fisicamente sobre a possibilidade humana um entendimento melhor. O que é que o senhor quer dizer com isso, professor? É o seguinte:
O físico, ele atende, ou entende, digo melhor, entende melhor o físico. Tá certo? Por exemplo, a imagem de Jesus. Se é certo que quando Jesus veio ao mundo com uma fala, né, cristã, não se tinha condições de ser feito um retrato de Jesus, uma fotografia de Jesus. Hoje, nessa aula aqui, basta eu apertar aqui uma tecla do computador e eu vou ter uma foto minha e eu vou ter uma foto de vocês dentro de um segundo. Naquele tempo não era assim. Não. Pode falar. Essa teoria tem várias divergências, pois há várias especulações de como seria a fisionomia dele. Exatamente. A cor, o Uhum. tamanho. A cor seria de uma pessoa do Oriente Médio. Sim, sim, sim. Isso mesmo. E aí, gente, o que é que a gente vai perceber? Como o homem, né, tem curiosidade e quer se aproximar fisicamente de um ser divino, então foi criado uma mídia sobre a imagem de Cristo. Sobre a imagem de Cristo. Então, eu estou falando de criar. Não é dizendo que não existiu. Mas a foto, pelos fatos bíblicos que são evidentes, né, que a história aconteceu, por conta desses fatos, fotografias do criacionismo, por exemplo, ele foi criado. Né? Então, são fatos que vão formando as nossas culturas ao longo do tempo. Responde aos nossos anseios? Responde? Talvez. Talvez respondam. Por quê? Porque é da minha cultura. Eu nasci e me criei dentro de uma religião, um budista, é um exemplo. Qual a minha tendência? Eu ser um seguidor do budismo. Né? Então, por quê? Porque a minha cultura ela está arquitetada nas histórias que eu escutei ao longo da minha vida. Né? Dentro dessas práticas, nós iremos pegar aqui um pouco de Marilena Chauí, que é filósofa brasileira, inclusive, que ela vai tratar de uma questão de sagrado, né? De ser sagrado. O que é que eu quero? Eu sou pequeno. Então, eu acredito que existe algo maior que eu. Não só na fisionomia, mas na espiritualidade. Eu acredito que, independentemente de qualquer cultura, eu sou criatura. Eu sendo criatura, eu acredito que existe algo maior, criador, né? Que pode ser chamado de criador. Então, é claro que a ciência também se encarregou de buscar respostas, certo? Mas trataremos disso mais à frente. A ciência também, não só a religião, não só as crenças religiosas, mas a própria ciência também buscou essas respostas, né, para responder aquelas 4 perguntas lá atrás que nós fizemos, certo? Então, segundo Marlene Chauí, filósofa brasileira, o sagrado opera o encantamento do mundo. Ou seja, essa forma de pensamento nos remete a um mundo povoado de seres
sobrenaturais, certo? Com poderes ilimitados, que nos observam, nos recompensam, nos castigam, nos auxiliam. Eu acho que eu consigo pegar uma fala ali de Eduarda para amarrar aí na questão do auxílio. Eu acho que os guias, eles têm essa função. Me corrija, Eduardo, se eu estiver errado. Mas eu acredito que os guias, eles nos auxiliam. Os guias nos punem. Isso. Por aquilo que eu não estou sendo exatamente correto. Certo? E também nos recompensam. Né? O que é isso? Nos dão coisas boas a partir do momento que eu exercer coisas boas. Essas coisas boas é só fazer uma oferenda a uma entidade, por exemplo? Ao eu fazer um sacrifício a um espírito? Não, não é só isso. Mas em torno de mim, como um ser social que sou, seguidor de uma religião específica, né? Eu acredito que é importante você ser seguidor de uma religião específica, não de várias, mas eu não tenho como viver em sociedade sem pertencer, nem que for de forma indireta, com alguns pensamentos religiosos. Esses pensamentos religiosos precisam ser respeitados. E eu devo também, dentro desse espaço religioso, fazer o bem. Fazer o bem a outra pessoa. Vai lá que eu seja recompensado. Vai lá que o meu ser sagrado, né? Deus me recompense. Eu tenho uma chance aí, ó. Essa é uma fala de Marilena Chauí. Eu tenho uma chance de ser recompensado pelas coisas boas que eu faço pelo próximo. Vai que eu não faça. Aí eu vou ser castigado. É uma escolha minha. Também eu estou livre. Esses seres sobrenaturais, eles têm poderes sobre nós de forma ilimitada. Então, aonde quer que eu vá, tem o meu ser sobrenatural, aquele qual eu tinha a crença, ele está me observando. Né? Tem até uma música que diz assim: aonde quer que eu vá, eu levo você no olhar. Lembram? Já ouviram essa música? Então, tipicamente isso. E estamos, nesse momento, sendo observados. Ah, mas eu sou ateu. Não acredito em Deus, nem Buda, nem nada, não. Ah, é um direito seu. É um direito seu. A gente não está forçando ninguém a nada, a crer naquilo que não quer acreditar. Mas é basicamente isso. A gente ser observado. E aí vai ter aquelas respostas bem bonitinhas lá, que a gente fez no início da aula. Totalmente tranquilo. Né? Totalmente tranquilo. Ou pela ciência, ou pela fé, ou pela religião. Né? Se é ateu, tem que acreditar em alguma coisa. Né? Ô, Reginaldo, Pode mas a falar. ciência também é uma questão de fé. Você crê que aquilo que você vê é verdade. Isso. Exatamente. Acaba sendo uma questão de fé. Aí não é uma questão de fé, não seria uma questão de fé no sagrado, né? Mas uma questão de fé na ciência, sei lá. E aí? Estou com dor de cabeça. Professor, Pode falar. quando o senhor falou, né, que todos nós temos em algo que acreditamos, que está sempre com a gente, eu vou citar um que é o anjo da guarda. Todo mundo conhece. Todo mundo, assim, pelo menos aqui na sala, todo mundo acredita e tudo mais. Então, tipo, tem gente que reza e tem gente que acende vela. E uma dica boa, porque tem gente que confia muito no anjo da guarda e pede proteção, você pode acender uma vela branca
e um copo de água. O copo de água seria para fazer a limpeza naquele ambiente e você pode botar acima da sua cabeça, pode estar em cima da geladeira, em cima do guarda-roupa e tudo mais, que você está pedindo proteção ao seu anjo da guarda. Você acende, antes de você acender a vela, você faz o Pai Nosso com a vela, bota o copo de água do lado e acende a vela. E isso você está pedindo proteção ao seu anjo da guarda, que é um ser que acho que todo mundo aqui na sala acredita, para ser mais específica. Ok, beleza. Sempre é importante a gente ver essas coisas, né? Inclusive, até é um rito, né? Eduardo acaba de mostrar para nós aí um rito. A Reginalda não acredita. Eu sei disso por causa da minha avó, das minhas duas avós que fazem isso, desde que eu vi e tudo mais. Excelente, excelente. Reginalda, não acredito nisso que Eduardo está dizendo. É um direito seu. É um direito seu, né? E aí, eu estou com dor de cabeça, como eu estava falando, e aí é escolha minha. Eu tomar uma dose de pirona, né? Para passar dor de cabeça, ou eu ir numa pessoa que reze, por exemplo. Talvez a dipirona nem sirva. Talvez a reza nem sirva. E aí é uma questão de crença. O que é que eu acredito, né? O que é que... Eu digo assim sempre, que além da instituição religiosa, eu preciso acreditar em alguma coisa. Você ser descrente, eu acredito, a descrença, eu acredito que ela é eu considero a descrença sei lá, um fogo. Sabe? Porque você começa a ser descrente nas coisas. E aquilo vai lhe invadindo, lhe invadindo, lhe invadindo. Um pouco mais você está descrente em você mesmo. Reginaldo, Pode ser falar. descrente é igual se entregar à dúvida. Então você vai viver às cegas. Você só vai saber algo se é aquilo que tocar e se interpretar. Tá vendo? Ó? Nós temos aí um filósofo. O filósofo Andrei. Né? Entregue, né, a descrença, ser cego das crenças. E o que é que acontece com isso? Eu vou sendo descrente nos outros, não acredito mais na fé, não acredito mais no próximo, pouco mais eu estou com a depressão. Gente, isso é sério, viu? Olha onde a gente parou. De não crer. Ah, já tem que ser religioso para não ser depressivo? Não, gente, não é isso. Calma, não estou falando isso, não. Estou falando que muitas vezes, por nós não termos nossas crenças no que é bom, no positivo, aquilo vai nos agonizando, sabe? Nos prendendo. E às vezes as pessoas são tristes por ser descrentes e essa descrença começou lá numa religião, talvez, que se decepcionou com a religião e aí não acredita nem no mundo, nem em si mesmo. Mas é interessante, eu digo assim, sejam religiosos, sejam. Eu digo que sejam. Reginaldo, de qual a melhor religião? Não, aí, para escolher, para titular a religião, eu não vou ter como fazer isso. Porque a minha função não é essa. Minha função é explicar. Mas eu digo que escolha, que seja religioso, que siga uma religião. Aí começa logo a crença por aí, começa logo a acreditar numa coisa. Ter um objetivo na vida, a coisa boa é você ter um objetivo na vida. A gente pega lá uma fala lá de crença, de cultura, de anjos. Aí a gente chega também no paralelo entre os anjos, né, do bem, aqueles anjos da guarda, que Eduardo falava aí, e os anjos do mal, a gente pode aí chamar de demônio, né? Os demônios são anjos do mal. Aquela visão, né, o homem também, do anjo caído, o próprio anjo caído, né, o Lúcifer, tem até uma série, Netflix. E aí a visão de anjo vem com asa, sei lá, o ser humano precisa materializar alguma coisa, né? E aí põe Na essa... verdade, os anjos na Bíblia não são retratados com face humana, pois eles são seres espirituais, a gente não pode entender eles.
Só que aí a humanização dos anjos foi para a gente sentir uma ligação com eles. Pois muitas pessoas iriam se assustar com a aparência. Exatamente. O próprio Deus, né? O próprio Deus ele não é físico, né? Não tem como você dizer que Deus é assim, embora a Igreja Católica, em um certo momento, tenha pintado a imagem de Deus. No quadro A Sagrada Família tem a imagem de Deus. Mas Deus é espírito, então logo não tem como ser físico. Pode falar, Eduardo. Isso que o Andrei falou é verdade. E é o que causa no ser humano uma dúvida ou talvez uma descoberta sobre a espiritualidade, porque nós não temos nem ciência de como tais entidades, ou tais anjos, ou tais demônios são, porque a gente não teve essa oportunidade de conhecer. Então, o ser humano ele vai tentar descrever de uma forma, porém a espiritualidade, a sua forma de cada entidade, de cada anjo, é totalmente diferente. E é por isso que, às vezes, algumas formas para a gente é bela, porque a gente poderia se assustar com as formas verdadeiras. E aí, vamos lá. Que coisa interessante nossa conversa, como tá boa, né? Vamos lá também falar aí, Kathleen, Luciana, Marcos, Joyce. Pode ficar à vontade, ter essa conversa, é gostoso a gente conversar. E aí, gente, em todas as Eu acho que quando culturas eu morrer, eu conhecidas. só morro. Não sei, eu paro de viver e pronto. Eu acho que só Fim. isso. Fim. Fim. Eu até me sinto mais calma pensando assim. Depois que eu morrer, eu não quero mais nada, não. Eu quero só descansar e pronto. E é uma, Então não eu vai também. descansar. É apenas o fim. Não vai descansar. Mas deixa eu pegar essa fala de Joyce e André. Dizer assim: imagina você morrer. Como é que eu vou amarrar isso que quer dizer? Imagina você morrer ainda tendo ligação com alguma coisa. Ainda ficou devendo alguma coisa, ainda ficou devendo a salvação, sei lá. E nessa fala de Joyce, é tipo assim: morreu, fim, acabou, pronto, já cumpri minha missão. É importante, é. Por quê? Porque eu não vou estar preocupado com o amanhã. Também é uma coisa, tem até um livro, cadê? Não tem fácil aqui, mas tem até um livro que é Diálogos de João e Júlia. Né? E aí os filhos perguntam para o pai: qual o seu sonho, papai? Esse meu sonho de vida é não pensar no amanhã. Esse pensar no amanhã, esse pensar na salvação, esse, sabe, às vezes pode nos perturbar. Perturbação que nós não teríamos, segundo o pensamento de Joyce, porque ficaríamos livres. Com a morte seria resolvido. Pode falar. Tem um ditado que muitos jovens hoje em dia diz, que tá numa discussão com a mãe, tô falando que eu acredito, e fala: eu não pedi para nascer, mas você realmente pediu para reencarnar. Porque tô falando que eu acredito. O senhor falou, né, que ficou devendo alguma coisa e tudo mais, e é os que os guias falam, assim, então, eles analisam e falam: olha, você tem algumas coisas ai meu Deus, pendentes lá, e você vai ter que cumprir para você poder descansar ou evoluir espiritualmente, enfim. E aí, essa parte, tem gente que fala: eu não pedi para nascer. Na verdade, você pediu para você cumprir o que você tem pendente em terra e tudo mais. Ok. Então, em todas as culturas conhecidas, vamos encontrar sinais do sagrado. Seja qual for, pode falar, amigo. Não, fala aí, Jess. Você falou o quê daquela vez, né? Quem morreu acabou, né? Né? Pois seguindo essa sua lógica, não existe certo nem o errado. Então, Bora fazer assim. Se uma pessoa entra em uma casa, assassina uma família inteira. Aquilo não foi errado, pois ele só acelerou o inevitável. Não é mesmo? André, eu não sei responder isso. É porque eu não quero pensar que existe algo para mim depois que eu morrer. Mas se você acha que tem o céu, que bom. Mas eu vou entrar no caixão e desligar.
Ô, Joyce, mas Desculpa, imagina, gente. ô, Joyce, mas se tiver uma coisa melhor do que essa vida que a gente tem aqui agora, ó, e se tiver uma coisa boa? Que Que tal? bom, né? E aí? É uma possibilidade, viu? Vai que não é o fim, a morte não é o fim. Tem algumas religiões que dizem que não. A maioria, aliás, diz que Nem na não. Não. ciência a morte é o fim. Entendeu? Pois a matéria não vai deixar de existir. Você vai morrer e vai virar parte do universo. Nem na ciência é o fim. Exatamente. Matéria orgânica. Inclusive, tem até um livro de. Acho que é Gabriel, alguma coisa, meu Deus, que ele disse que ele fala sobre isso. De que os seres humanos, por fraco, por pequeno que seja, ele é alguma coisa. E aí ele vai, no mínimo, se transformar em matéria orgânica. E vai ser da natureza. Vai voltar ao pó. E esse pó vale muito. Só fechando aqui, então não importa se são seres naturais, dotados de poderes sobrenaturais, como a água, o fogo, o vento, se animais, como o cordeiro, a vaca, a serpente, se seres com formas humanas, santos, heróis, ou seres imaginários, como anjos e demônios. Todos esses elementos que representam a natureza, fogo, água, vento, que representam os animais, como a vaca, cordeira de sete serpentes, né? Ou até mesmo como os seres humanos, que são os heróis, os santos, e os imaginários, como anjos e demônios, né? Todas as culturas, quer queira, quer não, buscam essa questão da sacralidade, sinais do sagrado, né? Esse sinais do sagrado, ele está presente nas culturas. Essas culturas, elas existem porque tem pessoas que acreditam, mas ela tem pessoas contrárias que não acreditam. Então, é um direito. Né? É um direito de cada um acreditar ou não. A instituição a religião, né? A instituição religiosa, que é o nosso tema agora do terceiro bimestre, vai tratar disso. Cada instituição, eu vou dizer isso, não sei se a palavra seria essa, mas é tipicamente assim. Cada religião vai vender o seu peixe, o seu sagrado, o seu sinal de sagrado. Cada uma vai dizer que é a certa. Cada uma vai ter os seus seguidores que vai defender, vai ter os seus opositores que vai ser contrário, certo? Então, essas questões de crença, né, e de não crença, ela é muito presente, representada por seus seres sagrados. E eu sou suspeito a falar, né, porque eu sou católico, mas dá um certo conforto. Eu vou dizer como experiência própria, não estou dizendo que vocês devem ser católicos, né? Não, não é isso. Mas dá um certo conforto você, em qualquer religião que seja, você saber que tem um ser sagrado por trás de tudo que vai lhe auxiliar naquilo que você precisar. Tá entendendo? Eu acho que isso é gostoso. Isso é bom. Isso vai me ajudar. Por quê? Porque eu não vou estar só. Ah, mas Andrei não me ajuda, é uma pessoa, é o meu irmão, André é meu irmão, ele não me ajuda, é uma pessoa que eu não posso contar com ele, mas tem alguma coisa por trás, né? E isso, Eduardo, alguém que me segure, que me dá uma segurança, que, sei lá, quando o mundo me abandonar fisicamente, mas eu tenho ali um céu que me dá uma luz, né? Que me dá um guia, que me dá um norte, que vai me ajudar. Tá certo? Então, gente, era sobre isso. A gente continua com esse assunto na próxima aula. A gente vai trabalhar sobre símbolos também religiosos, né? Já que tem sinais de ser sagrado. Cada ser sagrado tem um símbolo, né? E a gente trabalhou, fez uma atividade já sobre isso. Alguns mandaram para mim, já recebi, já anotei, né?
alguns não, mas espero que façam. Nós temos os nossos seres sagrados e alguns símbolos que representam esses nossos seres sagrados, certo? Então, era sobre isso a nossa aula. A gente continua, como eu estou falando para vocês, na próxima. No mais, antes de sair, vocês deixem aí o nome e o sobrenome de vocês e